Fala galera, beleza? Então, continuando aqui, essa é a segunda parte, sendo que na primeira parte eu de fato fiz a execução lá na máquina dessa usinagem, tá ok? Eu estou chamando aí de relevo cruzado. É, pelo aspecto que é o seguinte, nessa peça aqui, existe as duas situações. Existe aqui, de fato, um relevo e aqui um rebaixo. Por isso que eu estou dizendo relevo cruzado. Mas desse lado seria um relevo e aqui um rebaixo. Tá ok? Então eu vou mostrar aqui como que você vai conseguir chegar no resultado semelhante a esse. Ou semelhante a esse, que é a mesma coisa, mas ali vamos fazer uma pecinha menor para entender o conceito. Mas aqui é a mesma situação, ó. Olha que bacana o resultado final. Desse lado relevo, desse lado rebaixo. Aí alguém postou lá no grupo alguma coisa do tipo assim, eu não tinha visto nada, e aí eu fiquei pensando se seria possível ou não desenvolver isso daqui diretamente no Aspire. Todos os vídeos que eu estou falando a respeito de modelagem 3D, que são os recursos que a gente vai utilizar aqui, eu sempre menciono, olha, para projetos mais complexos, muitas vezes é melhor você recorrer a um programa que tenha modelagem 3D ou maior variedade de possibilidades de utilização de ferramentas. Mas assim, sempre que possível a gente tem que tentar utilizar o que a gente tem em mãos. E, enfim, consegui chegar aqui ao resultado. Deu ali algum trabalhinho, mas eu acho que chegou num resultado bem satisfatório e eu vou passar aí a referência de como vocês conseguem fazer também, tá ok? Aí a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral. Programação, construção, para quem tiver dica, para quem tiver dúvida também, principalmente a respeito de software, essas coisas. Aí posta lá, o pessoal também está sempre se ajudando lá e a gente vai seguindo. É, então vamos lá. É, Antes de mais nada aqui, é, nessa questão de entrar aqui na modelagem em si, aqui a princípio eu vou passar alguns conceitos básicos a respeito da modelagem, porque se eu partir para o processo e já mostrar a referência aqui, talvez fique meio difícil o entendimento. Mas vamos começar pela seguinte questão que eu estou falando aqui de alguns conceitos, de mais ou menos como que você tem que pensar aqui na hora de fazer a sua modelagem. Tá? Nós já vamos chegar ali naquele processo ali do relevo cruzado. Mas o que precisa entender para quem não tem menor noção aqui de como funciona, aqui ó, no Aspire, a gente tem a aba desenhar, que a gente faz os desenhos simples, e é com base no desenho simples que a gente inicia o nosso processo. Quando é assim, a gente fala que é, é um projeto, um processo, um desenho 2D. A gente está vendo aquela vista de cima. E quando a gente entrar na modelagem, a gente já parte para o 3D. E aqui no próprio Aspire também você pode ver que tem a vista 2D e a vista 3D. Aqui não vai estar assim o seu. Deixa eu só fechar isso daqui. Deixa eu até deletar isso daqui. Aqui não deve ter nada. Tá? Aqui, quando eu gerar qualquer coisa 3D, ela vai ser apresentada aqui, mas não é aqui. Isso aqui é da simulação. Quer ver? Aí você vai pensar da seguinte maneira, já trabalhando aqui com a aba modelar, toda vez que você seleciona um vetor, aí aqui tem várias opções e tal, vamos começar pelo básico. Aqui é criar forma. Então aqui tem umas variações de forma, vamos trabalhar com a mais simples. Essa daqui ela simplesmente eleva. É a mesma coisa que ela vai dar altura para aquele objeto que a gente está selecionando. Por exemplo, eu estou selecionando esse quadrado, eu vou utilizar essa referência aqui, ó, perfil plano, ele só vai elevar, já que aqui ele pode elevar arredondando, elevar fazendo ali tipo um perfil angular.
Mas vamos deixar no simples. Eu selecionei 5 milímetros e eu dou um aplicar. Quando eu venho aqui para a aba 3D, ó, agora é essa tela 3D, tá? Aquela ali quando tá mostrando o material aqui, ó, é a tela da simulação, que a gente roda a simulação já no material. Agora voltando para cá. Então acho que vocês entenderam aí. Aqui a gente, quando aplica uma modelagem, ela vai dar volume para a forma que existe. E, por exemplo, aqui eu já fiz, eu dei um volume para essa forma, ok? E aqui essas opções que tem aqui é justamente o seguinte, ó. Quando tá fazendo assim como se fosse um calombinho aqui, ó, ele vai dar altura. Se tiver ao contrário, sim, ela vai dar ela vai como se ela fizesse um buraco, ou seja, ao invés de criar para cima, ela vai criar para baixo, como se estivesse cavando um buraco ali. E essas outras duas que serão recursos que a gente vai ter que utilizar ali durante o processo de fazer o relevo cruzado, elas vão fundir as peças. Mas vamos continuar aqui para seguir alguns conceitos. Uma vez que eu já criei essa primeira peça, tá vendo? Eu tenho ela aqui. Aí vamos supor que eu tenho esse outro vetor e eu também vou dar esse mesmo volume de 5 milímetros aqui para ele. Quando eu aplico aqui, ó, e eu vou para a vista 3D, tá vendo o que acontece? A gente pode pensar da seguinte forma. Das duas formas dá para pensar dependendo do projeto. Eu posso pensar que tá, como eu já tinha uma forma embaixo e eu dei um volume para outra forma, ela foi colocada em cima da outra. Só que eu também posso pensar que essa forma aqui, ó, ela foi criada com relação à base aqui, ó. Imagina que isso daqui é a base. E ela empurrou o que estava em cima dela. Também é um conceito de se pensar. Então, olha, eu posso pensar, eu coloquei em cima, ou eu empurrei de baixo para cima. Porque aqui também, entenda agora o seguinte, vou dar mais um exemplo. Eu vou aumentar um pouquinho o valor dessa forma aqui, só para vocês entenderem ali o uso dos outros recursos que tem aqui. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, que essa forma redonda aqui, ó, ela vai ter 10. Tá vendo? Pode ver aí que ela aumentou aqui. Então, a gente pode continuar seguindo aquele conceito. Olha, ela pegou de baixo para cima e empurrou, ou ela foi colocada em cima. Só que a partir do momento, se ao invés de eu utilizar esse recurso aqui de adicionar o componente anterior ao anterior, eu utilizar esse daqui, que também significa que ele vai ser criado para cima, mas ele vai fazer o que? Ele vai fundir. Ele vai fundir essa peça com essa. Então, ao utilizar esse recurso aqui, ó, tá vendo que ele voltou a ter 5, mas que o que acontece? Nessa situação, ele está fundindo a peça de baixo com a de cima. Essa daqui, como ela tem 10, 5 está aqui dentro, porque ela foi fundida, e 5 ficou para cima. Ok? Então, em algumas situações, lá na hora de fazer o relevo também, a gente vai fazer uso disso. Já vou aproveitar aqui também para explicar outro conceito que a gente vai utilizar lá, que é esse conceito aqui, ó, de extrudir forma ao longo do vetor, que é justamente ele que a gente vai utilizar para dar aquele ângulo de inclinação do nosso trabalho ali. E ele funciona da seguinte forma. Imagina que eu tenho essa linha é onde vai determinar aonde eu vou extrudir esse vetor que a gente vai criar. E a gente cria um vetor qualquer e pode colocar ele ao longo dessa linha. Tem várias outras aplicações, tá? Mas vamos supor aqui. E toda vez que for utilizar esse recurso de extrudir ali, ele tem que ser aqui o vetor que a gente vai utilizar como para fazer e para extrudir ele ao longo desse, ele tem que ser um vetor aberto, ele não pode ser um vetor fechado. Ou seja, ele tem uma ponta, ele tem outra ponta. Ele pode variar nos seus formatos, mas ele tem que ser aberto. E esse vetor aqui, ou na verdade é esse recurso,
Extrudir ele funciona assim, ó. Eu seleciono primeiro o vetor aonde eu vou extrudir, onde vai ser a referência. Então eu seleciono, olha, eu quero que seja extrudido nessa linha. Vou colocar aqui usar a seleção. Pode ver que aqui a setinha ela está apontando para um lado e tal. Dependendo do seu projeto, pode ser que você precise inverter. Em algumas situações é irrelevante a direção. Mas se tiver necessidade, você inverte, tá vendo? E dependendo do que você está fazendo, principalmente quando é a questão de extrudir entre duas guias, sim, ele pode cruzar os relevos ali e fica um negócio nada a ver. Mas vamos voltar para cá. Eu seleciono aonde eu vou extrudir, a referência, clique em usar seleção. No mouse, pode ver que apareceu um desenho do lado. Aí eu vou clicar no vetor que eu vou extrudir ao longo desse daqui. Então é esse, ó. Tá vendo? Então ele tem essa forma aqui, ó, e ele vai ser colocado ao longo desse daqui. Vamos dar uma olhada aqui na vista 3D. Ó. Agora eu vou aplicar, vai ser mais ou menos aqui em cima. Olha aqui. O que ele fez? Tá vendo? Então poderia ser tipo qualquer formato de vetor. Vou apagar isso aqui, ó. Se eu criasse aqui, por exemplo, ó, um arco. Vou criar aqui um arco. Qualquer formato, tá? Qualquer formato. Óbvio que na hora de fazer, de fato, o projeto, ele tem que estar bem alinhadinho. Eu vou explicar isso daqui. Mas se eu utilizasse aquele mesmo recurso, ó. Agora eu vou pegar o recurso extrudir, vai ser essa aqui, vou usar a seleção e vou clicar nesse vetor aqui. E ele vai extrudir ao longo desse daqui. Vamos já ficar aqui na vista 3D. Ó. Vou pegar uma posição. E vou aplicar. Tá vendo? Então ele usou aquele vetor e colocou ele ao longo daquela linha. Esse recurso aqui a gente vai utilizar para dar a inclinação da linha. Então agora vamos começar a fazer de fato esse relevo cruzado ali. Vamos fazer esse mais simplesinho aqui, ó. E vamos começar aqui do zero. Tá. Vou apagar tudo que tem aqui, né? Tá. Inclusive aqui eu vou começar um novo. Que assim, entenda que o modelar do Aspire, às vezes eles têm uns bugs, algumas coisas, às vezes você faz um desenho, se você apaga, ele acaba já afetando a referência zero do relevo. Então, na dúvida, vamos iniciar aqui do zero, para que funcione tudo certinho. Vamos até, ó, criar um novo. Vou salvar aqui. Eu vou colocar aqui a área suficiente. Cada um sabe o tamanho necessário do seu projeto. Espessura do material. É importante que, utilizando o exemplo aqui, exatamente o que foi feito lá na máquina e o que vai ser projetado aqui, a parte que tem o relevo para cima ali, o relevo, ele vai ter 5 milímetros na altura mais alta. Vai ter a parte que cruza, então vai ter 5 para baixo, ou seja, no mínimo, considerando zerado, eu precisaria de um material 10 milímetros, só que óbvio que a gente tem que ter uma margem. Tem que ter uma margem tanto para se você quiser fazer uma raspagem na superfície ali, que a gente geralmente coloca 1 milímetro abaixo da superfície, e também para não atravessar o material. Então, sim, se eu utilizasse o material de 16, atende à necessidade do meu projeto. E vou dar um OK aqui. Então, sendo uma escrita, e vamos seguir o mesmo exemplo, por exemplo, ó, vou colocar aqui TE, vou definir aqui a altura da letra e vou aplicar.
deixar ele centralizado aqui, mas essa questão do centralizado aqui, crie depois. Por mais que você, às vezes, se você criar centralizado aqui, depois você pode movimentar lá para o lado e tal, tá? Mas aqui que já começa uma questão que tem que ser feita aqui. Que nesse relevo aqui a gente não tem como trabalhar ele como ele fosse uma situação única. Aqui são dois processos diferentes, porque daqui do centro aqui, ó, da superfície para cá é um processo, do superfície para lá é outro. Então esse vetor que a gente tem aqui, ele tem que ser preparado. Ele tem que ser preparado. Então eu vou de fato transformar esse vetor em dois vetores. Porque aí sim eu vou poder aplicar o processo em uma metade, fazendo com que ele seja o relevo, e aplicar o processo na outra metade, fazendo com que ele seja um rebaixo. Que o programa, não sei se algum programa conseguiria reconhecer isso. Na mesma situação, ele transformar algo em um relevo e um rebaixo. E mencionando, sim, talvez até mesmo aqui no processo de modelagem alguém pode encontrar uma alternativa diferente da minha que chegue ao mesmo resultado, tá? Mas eu vou mostrar como que eu consegui chegar aqui. Então, nessa questão de transformar esse vetor em dois, para ter essa possibilidade de aplicar um processo numa metade e um processo na outra, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou limitar aqui toda a área que eu preciso. Eu vou copiar ele. Ctrl C, Ctrl V. Aliás, aqui, ó, depois que eu limitei, eu já vou até dividir ele. Vou pegar aqui. Pegar bem no centro. E bem no centro. Eu estou utilizando o centro do vetor como um todo. Se você quiser, eu queria colocar esse centro. Eu estou dizendo centro aqui porque está centrado. Mas isso daqui é o que vai delimitar aonde, a partir de que momento a gente tem um relevo e a partir de que momento a gente tem um rebaixo. Poderia ser aqui e tal. Poderia centrar mais a letra aqui, ó. Eu acho que eu vou até fazer isso daqui de centrar a referência do E aqui, porque lá na hora da usinagem na prática, como eu utilizei o centro do vetor, que é aqui, ó, o centro do vetor como um todo, e não o centro dessa letra, esse daqui ficou com um destaquezinho muito pequeno lá na hora da usinagem. Então eu vou utilizar o centro dele aqui. Tá? Dividir aqui. Agora sim, agora a gente vai transformar esse vetor único em dois. Copiei, colei, copiei e colei. Tá? Aqui eu estou fazendo assim, mas você não está abrindo opção nem nada para copiar e para colar. É que o mouse, esse mouse que eu tenho, ele, vamos dizer assim, que ele tem múltiplas funções, ele entende gestos e cliques aqui e basicamente entende o que eu estou falando, copiar e colar. Aí, essa primeira cópia que eu fiz, eu vou transformar na parte de cima, ou a metade de cima, que vai ficar o rebaixo. E essa daqui eu vou transformar na metade de baixo. Quando a gente está trabalhando com escrita, a letra, se a gente quiser, a gente vai utilizar a ferramenta de aparamento interativo, ferramenta de trimar. A gente precisa converter isso daqui em curvas. Se eu pego a tesourinha aqui para ir cortando esse vetor, pode ver que ele não consegue. Ele cortou aqui essa linha, mas ele não consegue cortar a letra. E a letra, apesar de ainda como ela está no formato de texto, o programa ainda não reconhece ela como uns vetores independentes. Então eu venho aqui, clico em converter em curvas. Já posso fazer isso nisso daqui também, que vai ser a mesma situação, converter em curvas. Agora sim eu pego a tesourinha. Aí eu vou cortar aqui, ó. Eu vou criar essa metade de cima e uma metade de baixo. Esse lado vai ser aqui, ó, de cima. E esse aqui vai sobrar de baixo. Desta maneira.
quando você utiliza esses recursos da tesourinha aqui e tal, aqui estando assinalado, ele já vai fechar os vetores. Mas é bom sempre conferir e observa. Por exemplo, eu selecionei esse vetor no movimento, tá? Não movimenta nada, é só para selecionar ele. Mas pode ver quando tem uma linha. Aqui está uma linha tracejada normal, ó. Rosinha e branco. Aqui já está pretinha porque tem um vetor por baixo. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você seleciona ele junto e tal, acaba dando erro e acusando o vetor aberto, essas coisas. Mas enfim, selecionei aqui, eu vi que tem aqui, ó. Se eu selecionar só aqui, eu vou pegar só esse vetorzinho que tem aqui, ó. Na verdade, ele tá aqui, ainda faz a curva, tá vendo? Ó? Eles estão por cima. Então eu vou apagar ele. Vamos ver se tem algum aqui, ó. Nesse aqui também, ó. Que é desse processo de cortar para emendar e tal. Mas assim, aí na questão de se esse vetor tá fechado ou aberto, ele tá fechado. Porque quando ele tá aberto, essa opção aqui ela fica destacada para você poder selecionar ela. Mas aqui ela não tá, ó, selecionável. Então aqui tá tudo certo, eu já criei essa metade. Isso aqui eu posso... Esse resto aqui todo eu posso tirar daqui. Isso daqui também não vai ser utilizado. Agora verificando aqui, ó, pode ver aqui embaixo está pretinho. Eu vou selecionar só isso daqui e vou apagar. E aqui também tem uma linha aqui embaixo, tá? Então agora eu tenho esses vetores e esse aqui para questão de como aqui, ó, ele entende que é um e outro e eu for movimentar, às vezes vai sair do lugar e tal. Esses dois eu vou juntar eles e vou agrupar, ó. Vou agrupar esses dois e vou agrupar esses dois. Agora, quando eu movimentar qualquer um desses aqui, ele não vai perder a referência. Tá vendo? Eles vão se movimentar junto. Daí eu coloco aqui, ó. Aí agora a gente transformou esse vetor único em dois vetores, porque aqui a gente vai aplicar um processo e aqui a gente vai aplicar outro. Então agora, essa questão da divisão aqui, ó, a divisão que eu fiz, ela precisa ser mantida, essa divisão. Mas eu posso tirar esse vetor daqui, que a gente não vai trabalhar com ele. A gente vai trabalhar com esses dois. Utiliza as referências dos cantinhos aqui para fazer o alinhamento. E está aqui no seu devido lugar. Agora aqui, para ficar melhor a referência, e daí isso daí vai depender também do seu projeto, a gente vai criar uma área externa aqui, porque a gente vai ter que fazer não é o rebaixo. O rebaixo é uma coisa, é o processo de usinagem 3D, ele já envolve rebaixo, essas coisas e tal. Mas eu não vou dizer que é um rebaixo que vai ser feito nessa área. E sim uma área para fazer a modelagem, que sim, na hora da execução ele vai limpar aquela área. E aqui também fica para a questão da melhor visualização. Então eu criei uma área ao redor aqui. E a gente vai começar a fazer os processos. Aí aqui o que a gente precisa definir também? Aquela questão de quanto que vai ter esse ponto mais alto aqui, ó, esse ponto mais alto, e quanto que vai ter esse ponto mais baixo. Seguindo o mesmo exemplo que foi feito na prática, esse lado mais alto ele vai ter 5 e esse lado mais fundo aqui ele vai ter 5 também. Porém, a gente tem que entender que aqui é a superfície do material e aqui já está 5 abaixo e aqui já está 10 abaixo. Tá? Só para mencionar, para que fique essa referência aí. Agora vamos voltar para cá. Então a gente vai começar da seguinte maneira. Essa área que a gente criou em volta aqui, e essa área aqui poderia ser o tamanho do projeto que você vai fazer ali. Tá? Para dar o destaque nessa letra. Então eu vou vir aqui já na opção de modelar. Modelar. E eu vou começar aqui dando uma elevação para essa área ali que eu criei em volta de 5. 5. Tá vendo? Então ele já criou aqui, ó.
clico em iniciar novo componente. Agora eu vou voltar. Essa metade aqui, ela vai virar rebaixo. Então a gente vai utilizar essa opção aqui, ó. E vamos aplicar. Tá vendo? Ele só fez um rebaixo simples. Esse rebaixo aqui, do jeito que ele tá, ele é um rebaixo plano. Em toda a extensão aqui, ele teria aqueles 5 milímetros de profundidade. Aí o que a gente vai fazer para dar aquele efeito de inclinação vai ser utilizar ali o recurso de extrudir, para fazer a rampinha de inclinação. E desse outro lado aqui, ó, deixa eu clicar aqui em iniciar outro componente. Aqui também, ó, a gente já pode fazer aqui o relevo de 5. Tá vendo? Aí fica um outro conceito aqui para a maneira da gente pensar. Desse lado aqui, também, ó, ele está apenas com relevo simples. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar a inclinação partindo aqui, ó. Aqui onde eu estou o mouse. Vamos entender que aqui é o ponto zero. Aquele ponto onde a gente sai. Para esse lado a gente está subindo. Então a gente vai chegar na parte mais alta. E a partir desse ponto a gente vai chegar à parte mais baixa. O que a gente precisa fazer é daqui para cá. Ou seja, da esquerda para a direita. Eu preciso colocar uma inclinação, sendo que aqui vai ser o ponto mais alto. Então eu preciso rebaixar esse lado. E nesse lado aqui, que é o rebaixo, a gente precisa fazer um preenchimento, que ele vai começar desse cantinho aqui e vai zerar aqui em cima. Tá? Então vamos ver como que a gente vai começar a fazer isso daqui. Então vamos iniciar novo componente. Fechar, deixa aqui como está. Agora vamos aqui, ó. Eu vou criar aqui, exatamente seguindo essas limitações de divisão que eu criei na minha peça. Eu vou criar aqui, ó. Isso daqui eu vou utilizar como referência. Um retângulo aqui, na verdade. Não é nem um quadrado, é um retângulo. Ele tem essa mesma referência aqui. E isso daqui, ó, essa largura dele é o que corresponde às profundidades ou alturas que eu quero trabalhar. Se eu quero que no final desse rebaixo aqui, essa parte aqui é rebaixo, ele tenha 5, então eu vou colocar aqui, isso daqui é para mim pegar a referência. Isso daqui, ó, ele vai ter 5. Eu quero que chegue a 5 de profundidade. Vou aplicar. Daqui a gente vai utilizar aquele vetor para desenhar o vetor que a gente vai extrudir ao longo ali. Mesma situação. Aqui eu posso até copiar e colar isso daqui ou desenhar um novo. Agora eu preciso pegar essa mesma referência de altura que eu tenho aqui, ó. Se você estivesse trabalhando com medidas exatas, tipo, tem 30 aqui, você já ia direto no retângulo e desenhava. Ou se você quiser puxar pelas referências aqui, também funciona. Então, esse retângulo aqui, mesma situação. Eu vou utilizar para ter aquela referência, porque eu vou desenhar aqui um vetor, que ele vai partir do zero aqui, e aqui vai ter a parte mais alta de 5 milímetros. Então, enfim, desenhado aqui as referências. Agora, nessa parte aqui, ó, a gente também vai precisar, isso para pegar a referência, eu vou desenhar aqui, ó, um retângulo aqui, metade de cima, e aqui um retângulo a metade de baixo. Eu estou desenhando isso daqui, eu posso até, se eu quiser, apagar essa linha central. Aí eu vou voltar a alinhar aqui novamente. Esses retângulos aqui que eu desenhei,
É só para pegar de fato aqui, ó, as linhas. Opa, ferramenta errada. Aqui, ó. A linha. Que daí, por exemplo, como eu desenhei essa área corresponde a isso, eu posso pegar aqui o centro, ele já vai identificar fácil. Vendo? Porque às vezes a letra tem uma variação e tal, mas aqui, ó, eu vou criar uma linha aqui, ele está dividindo exatamente essa parte de baixo no meio e vou criar mais uma linha aqui, agora dividindo essa parte de cima exatamente no meio. Tá vendo? E agora a gente vai desenhar o vetor que a gente vai extrudir aqui. Aí o conceito talvez fique um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Esse buraco aqui, essa parte que tem o buraco aqui, o rebaixo, a gente vai ter que preencher ele. Então o vetor que a gente vai criar agora, que a gente vai extrudir ali, que vai ser algo semelhante ao que eu expliquei aqui, mais no aspecto de utilizar aqui o triângulo. Deixa eu ver. Tá vendo? A gente vai ter que criar essa rampinha para ela preencher aquela parte do buraco, para que num lado fique baixo e no outro lado ele zere com a superfície. Aqui, ó. Tá? Mesma coisa que eu estivesse preenchendo aqui, dividindo a diagonal. Ele vai sair aqui assim, vai ser a parte mais funda e vai chegar até aqui, a altura desse daqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Voltar para cá. Vamos vir aqui. A gente vai utilizar esse retângulozinho aqui que a gente criou, porque eu sei, aqui ele tem o comprimento certinho que vai terminar onde termina a parte de transição da peça e ele também tem a altura que eu preciso. Aí eu vou desenhar ele da seguinte forma. Vai ser partindo daqui, a diagonal e aqui. Tá? Então, ele não precisa ficar aqui, isso daqui eu só estou utilizando como referência. Tá vendo? Então é esse formato de rampinha que a gente vai fazer, porque daí aqui, na hora que ele extrudir aqui embaixo, ele vai preencher daqui até aqui, fazendo uma rampinha semelhante a essa, tá? Só que no caso ali a gente precisa que o lado mais baixo esteja para o outro lado, por isso eu desenhei daquela forma. E ele vai dar esse efeito de rampa nessa parte do rebaixo. Então vamos lá. Ferramenta extrudir. Seleciona a linha por onde vai ser extrudido. Já acaba modelar aqui. Seleciona a ferramenta extrudir forma. Clique em usar seleção. Aqui, nessa situação, como é uma reta, não vai influenciar em nada a questão que eu expliquei de inverter a direção. Pode deixar assim mesmo. E vou clicar nesse vetor. E vamos já deixar aqui na vista 3D. E vamos aplicar. Mas olha, eu vou deixar nessa opção aqui a princípio, para vocês verem, que é aquela questão. Você pode pensar que ela está empurrando de baixo para cima ou está colocando de cima para baixo. Mas se eu aplico isso daqui, ó, o que ele fez? Ele criou a rampinha e tal, porém, nesse conceito aqui a gente entende mais que ele está empurrando de baixo para cima e fez a rampinha, mas fez aqui. Ou também pode entender que colocou a rampa sobre, só que como tinha um buraco, essa partezinha daqui ela caiu lá embaixo. Então a gente vai utilizar o recurso de fundir. Então uma vez que eu utilizar o fundir, tá feito. Olha que bacana. Já fizemos metade do processo aqui, ó. Agora essa letrinha aqui, ó, ela tem essa parte do rebaixo, ela já tem aquele efeito do rebaixo, vamos dizer, progressivo ali, que ele vai chegar até a profundidade que a gente quer. Então essa metade está feita. Agora vamos para esse outro lado aqui. Nesse outro lado, a gente também vai utilizar esse vetor inclinado, partindo do plano 0 e chegando no máximo ao 5. Só que aqui a gente precisa ou rebaixar essa parte aqui, ou elevar essa daqui.
Então vamos lá. Aí eu vou voltar aqui para o 2D e agora vamos trabalhar esse vetorzinho aqui. Então, como aqui a gente precisa zerar, é mais ou menos aqui o mesmo vetor que a gente vai utilizar, mas desenhe. Se eu tivesse feito o centro certinho, mas lembra que eu mencionei agora há pouco que eu dividi aqui, ó, o processo, eu dividi ele, a área de o que é rebaixo, o que é relevo, pelo centro desse meio aqui da letra E. Se fosse o centro da área total aqui do vetor, sim, eu poderia utilizar esse mesmo. Mas aqui, ó, então, como eu fiz isso, eu vou desenhar aqui um novo vetor, seguindo aquela mesma lógica ali, ó. Pode tirar de cima aqui, ó, para você ver. Agora eu vou vir aqui, vou vir na opção modelar, extrudir, usar seleção, né, a reta aqui do meio, esse vetor, vamos para a vista 3D. E vamos aqui aplicar. Tá vendo? Ó? Ele deu a inclinação. Ele deu a inclinação, já está com a inclinação. E nesse caso aqui, se a gente utilizar outros recursos, pode ver que o resultado não vai chegar no que a gente está querendo. Então a gente vai ter que aplicar mais alguns conceitos ali. Tá vendo? Mas a gente vai utilizar a princípio isso, porque isso já deixa na inclinação. Isso deixa na inclinação, mas ainda assim. Agora a gente precisa tirar uma diferença aqui, ó. Fazer com que isso abaixe 5 e isso abaixe 5. E isso vai ser mais fácil. Feito isso daqui, a gente conseguiu a inclinação. Eu clico em iniciar um novo componente. Eu vou utilizar novamente o recurso de extrudir ao longo, porém eu vou criar um vetor diferente agora. Não vai ser mais esse vetorzinho aqui. Esse daqui eu utilizei para dar inclinação. Agora olha o vetor, como que a gente vai desenhar. Vai ser praticamente aqui um retângulo, esse exato retângulo. Mas, como mencionado, para utilizar o recurso extrudir, sempre tem que ser um vetor aberto. Ó. Vendo? Então, enfim, agora eu tenho esse vetor, eu vou extrudir ao longo desse, só que a gente vai utilizar um recurso para abaixar esse resultado que a gente já conseguiu chegar. Ó. A gente precisa tirar essa diferença aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na modelar. Modelar. Vamos usar essa linha de referência. Extrudir. Só que agora eu vou selecionar esse vetor. Vou vir aqui na vista 3D. Vendo? Opa. Não selecionou. Seleciona esse. E vamos aqui remover. Tá vendo? Ó? A inclinação aqui, ó, ela já chegou no resultado. A inclinação. Tá vendo? Agora eu tenho a inclinação casada, ó, do rebaixo com a altura. Essa diferencinha aqui, ó, é mínima, tá? Na hora que executar ali não vai dar diferença, não. Isso daqui é mínimo. Que considere as referências exatas. Só que, o que aconteceu? Como eu fiz esse rebaixo para igualar aqui o que eu preciso, daí ficou esse buraco, que a gente não quer isso. Aqui a gente quer que iguale aqui com a superfície. Só que isso é fácil. A gente vai clicar aqui, ó, iniciar novo componente. Vou voltar aqui, vou selecionar de novo esse. Mesma coisa que a gente estivesse criando já outra coisa. Toda vez que a gente cria e iniciar novo componente, não é que eu estou alterando o que eu fiz. Eu estou complementando com outra coisa. Eu vou selecionar ele mesmo, que vai ser a referência. Vamos utilizar a opção de extrudir. Vou selecionar esse mesmo vetor aqui, ó, de retângulo. O retângulo. Só que agora, ó, a gente vai utilizar esse recurso de fundir. Lembra daquela questão de fundir? A mesma coisa que ele fosse criar uma pecinha aqui.
Só que ele vai criar e ele vai fundir. Ele não vai empurrar, ele não vai puxar para baixo. Se tiver algo que é mais alto que ele mantém. Se tiver algo que é mais baixo que ele vai cobrir. Ou seja, ele vai tampar esses buracos que tem aqui, ó. Dessa maneira. Então eu vou utilizar essa opção aqui, ó. Vendo? Fundir os pontos mais altos com o componente anterior. Aí eu vou aplicar e voilá. Fechamos aqui o buraco e tem aqui a letra. Eu sei que é um pouco complexo, tá? Mas assim, tenta qualquer coisa, tenta assistir de novo o vídeo, ok? Não termina o vídeo ainda, que tem uns pontos importantes aqui, não vai já tentar fazer que daqui para frente ainda tem uns pontos que você tem que tomar cuidado ali na hora de gerar o arquivo. Mas o que eu tô falando é que às vezes, tipo assim, para quem não tem o costume de utilizar, é meio difícil de entender o raciocínio. Mas começa lá pelo ponto que eu expliquei, aquela questão de fundir, a questão do de baixo, empurrar o de cima. Aqui tem toda essa questão de todo esse recurso que teve. Olha, primeiro inclina, depois preenche, depois compensa. É por aspectos de estar utilizando o que tem disponível. E, novamente, mencionando, eu não sei se num programa de modelagem 3D tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Tá? Aqui foi uma alternativa que chegou no resultado que queria. Agora, vamos lá, continuando. É importante daqui para frente também. Na hora que você já for partir para a geração do seu arquivo de corte, nesse caso aqui o processo de usinagem 3D, o que é importante? Ó? Na hora que eu clicar aqui, tanto no percurso de acabamento ou no criar o percurso de desbaste 3D, e sempre mencionando, sim, dependendo da fresa que você vai utilizar, dependendo da profundidade que tem ali no seu trabalho, pode ser mais profundo e tal, você deve começar aqui, ó, pelo percurso de desbaste, que ele tem como intuito remover uma quantidade de material e deixar para aquela fresa de acabamento fazer o processo final. Só que sim, tem situações que dá para você utilizar essa fresa já partindo para o percurso de acabamento. Tá? Se a fresa oferece a capacidade de corte naquela profundidade máxima, porque aqui, ó, entenda que aqui tem o seguinte, desse lado, aqui vai ser o ponto mais alto do nosso modelo. E considerando que aqui é a superfície do material, então aqui eu vou ter 5, só que desse lado, se eu considerar os 5 aqui e aqui tem mais 5 para baixo, aqui já tem 10. Então, a ferramenta que eu vou utilizar, ela tem a capacidade de cortar 10 milímetros de profundidade de uma vez? Se sim, pode ser que dê para utilizar ela, mas se é uma fresa cônica, por exemplo, não vale a pena porque a chance de quebrar a fresa é grande. Então, aí você vai do desbaste, começa pelo desbaste. Toda vez que você selecionar aquela primeira vez, ou um processo de desbaste, ou um processo de usinagem 3D, que é aquela condição que eu acabei de explicar. A ferramenta oferece as condições, sim, eu posso partir já para o resultado final, utilizando apenas a ferramenta sem fazer o desbaste. Mas avalie certinho isso daí. Aí abre essa tela aqui. O que você precisa entender nessa tela aqui? Geralmente, se tiver erro aqui, ela já vai acusar. Mas aqui, ó, tem a primeira referência, que é a espessura do material. No começo do vídeo eu já expliquei. O material tem que ser o suficiente, considerando a altura máxima do seu modelo. Aqui o nosso modelo, se ele tem 5 para cima e 5 para baixo, eu expliquei já que ele tem 10. Aí você precisa observar aqui, ó. Essa partezinha clarinha, ela corresponde à altura que o modelo está preenchendo aqui no material. Isso daqui, marronzinho escurinho, é o que está sobrando de material. Então, o modelo está encostando na superfície, porque tem 0 aqui de folga.
e está sobrando um espacinho ali. Isso daqui, sempre isso se aplica a qualquer tipo de modelagem que você for fazer e tal. Isso daqui é porque, assim, às vezes a superfície do material, ela não tá legal. E se algum dos pontos do seu processo, do seu projeto ali, ele tá rente com a superfície, a fresa ela vai passar, vamos dizer ali, lambendo apenas o material. E não vai remover nada. Então aqui eu tenho a opção de colocar, por exemplo, assim, se eu quisesse colocar 1 milímetro abaixo da superfície, entenda o que ele vai fazer? Ele vai descer esse modelo 1 milímetro abaixo da superfície. Isso garante que em todos os pontos a fresa ela vai fazer uma pequena remoção de material. Pode ser 5, pode ser 0,5. Aí cada um vê. Agora, não tem problema quanto a isso e tal. Se quiser deixar rente à superfície, pode, mas isso que é o importante. Vocês entenderam, né? Aqui, como eu estou deixando 0,5 acima, ele desceu o material, aqui a partezinha clarinha, e está sobrando bastante material embaixo ainda. Aí eu dou um OK aqui. OK novamente. Aí aqui mais algumas questões. Lembrando que aqui eu estou fazendo o processo de desbaste e depois eu vou fazer o processo de acabamento. Então vamos supor que para o processo de desbaste eu vou utilizar a fresa topo raso de 3 milímetros. Essas opções aqui, ó, é o seguinte. Eu posso selecionar aqui um modelo, ele só vai considerar isso daqui. Eu posso considerar o material todo, de acordo com a área que eu criei aqui. Se eu criei uma área de 300 por 300, ele vai considerar toda a área na hora de fazer o desbaste, tudo que tiver nessa área de 300 por 300. Ou eu posso criar ou selecionar, por exemplo, aqui, ó, um vetor. Nesse caso aqui, deixa eu pegar o externo, porque tem aquele retângulo que está em volta aqui. Inclusive, se eu quisesse desenhar um outro aqui, ó, colocar outro retângulo aqui por fora, retângulo, oval, qualquer coisa, falar para a máquina, olha, você só vai fazer ou você só vai trabalhar o que está aqui dentro. Aí seria essa opção aqui de Select Vetor, tá? Aqui eu só vou ajustar para o tamanho. Não encontrei, aí seria o Select. Nossa, o celular tá moscando aqui. Aí você vem para cá e tal. Isso daqui eu estou selecionando. Se você quiser utilizar qualquer um dos outros recursos, utilize. Mas isso daqui é bom que você já seleciona aquela área do tamanho com o projeto que você está fazendo. E eu vou colocar para a máquina trabalhar aqui em volta dele. Posso deixar aqui uma distância da fronteira. Isso daqui, essa distância da fronteira, ela funciona assim. Quando a máquina está fazendo o processo de desbaste, se eu deixar aqui zerado, mesmo que eu selecionasse esse vetor para ele dizer, ó, trabalha aqui dentro, ela vai vir até o limite do vetor, só que ela não pode ultrapassar o vetor. Então o vetor vai ser o limite. Principalmente quando você está utilizando uma dessas outras opções, às vezes é melhor você colocar, olha, a fresa ela pode passar 3 milímetros do material, pelo menos a distância da fresa, para ele descer na borda da peça que você está usinando ali. Ok? Aqui a folga do modelo, que significa o quanto que vai sobrar para a próxima ferramenta. Então eu posso colocar aqui 0.3, 0.4, 0.5. Aqui eu estou deixando 0.3, então ele vai deixar uma casquinha para a próxima ferramenta. Aí você que define aqui. Vamos deixar em nível Z, vai fazer o varrimento em X. Ataque rampeado aqui, se for uma fresa muito grossa ou uma fresa sem capacidade de furo, aí seria interessante colocar esse ataque rampeado aqui. Pode colocar ali, dependendo. Cada fresa é uma fresa, né? Mas poderia ser uns 30 milímetros, só para ela descer. Agora, se a fresa já tem capacidade, não utilize isso daqui, porque a fresa, em determinadas situações, ela vai ficar fazendo muito esse zigue-zague na hora que precisar aprofundar. Então, enfim, se tem capacidade de furar, uma boa capacidade, fresa própria para CNC a maioria tem, só que existem umas fresas que ela não tem capacidade de furar reto, então precisa entrar em zigue-zague. Isso aí são mais fresas voltadas para
tupi aqui, geralmente a gente utiliza também na CNC, vez ou outra. E vou calcular. E vamos dar o play aqui na simulação. Tá vendo? Aí aqui ele já fez alguns processos, porém, considerando a capacidade da ferramenta, o ângulo, essas coisas e tal, o que sobrou para a próxima. Tá? Aqui ele não avançou muito. Deixa eu até ver como que está aqui a questão de passe lateral. Tá vendo? Aqui você... Ah, aqui está com uma freia. Apesar de estar... Não, tá certo aqui. Tá 4. Da passagem. Aqui, às vezes, até mesmo no desbaste, na questão da simulação, e a simulação é bem, vamos dizer assim, bem fiel ao que vai sair na prática. Você pode tentar reduzir aqui também o passe do desbaste e recalcular para ver se melhora aqui o resultado da área que ela vai trabalhar. Não melhorou muita coisa, não. Tá? Ela removeu bastante material aqui, mas tanto essa parte da rampa aqui ela nem trabalhou. E aqui ainda fez um desbaste. Mas enfim, aqui são profundidades significativas que a fresa de acabamento poderia ser um problema para ela. Então, feito essa parte do desbaste, aí a gente vem aqui para criar percurso de acabamento. Nesse caso, eu estou utilizando uma ball nose, tá? Uma ball nose de 3 milímetros. Aqui tá, a princípio, vamos deixar com o passe lateral de 1 milímetro. Foi o passe que eu utilizei lá na prática, só que foi aquilo que eu expliquei. Essa questão do passe lateral, ela define a perfeição do acabamento. E também, obviamente, ela melhora o resultado e tal. Então, se você vai trabalhar com passe lateral mais largo, por assim dizer, entenda que a peça ela vai ficar muito mais marcada. Dá um ok. Aqui também, na questão de, mas qual processo eu utilizo? Eu utilizo o varrimento ou contorno? Tem que fazer as simulações aqui e ver o que apresenta o melhor resultado. Porque sim, a simulação ela é bem fiel ao resultado que vai sair. Agora vamos dar um play aqui. Tá vendo? Então, da mesma forma que aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, mas tá vendo como que tá marcado aqui como que tá marcado bastante o material? É o que sai lá na prática, esses quadriculadinhos e tal. Vamos ver, olha, se eu trabalhasse com um passe lateral menor, eu venho aqui na ferramenta, eu vou reduzir agora aqui para 0,5 milímetros. Vamos deixar aqui 0,48, quase a mesma coisa. E vamos calcular. Óbvio que isso vai fazer com que o processo seja um pouco mais demorado, porém, melhora o resultado final. Vamos simular por cima, vendo como a superfície já ficou mais lisa e tal. Mas o que você está vendo de resultado aqui é o que deve sair na prática. Se eu utilizasse, porque aqui nem tem configurado, mas eu vou fazer uma configuraçãozinha básica aqui, vamos supor, ó, se essa ferramenta ela fosse uma ball nose de 1 milímetro e aqui fosse dar um passo de 0,16, aqui demoraria bem. Olha o tanto de linha que teria, mas vamos ver se melhora o resultado. Porque as fresas cônicas daí chega naquela ponta bem fininha e tal. Ó, o que tem de resultado e vamos simular agora por cima. Vendo como já melhoraria bastante? Aí é a questão. Tá buscando a perfeição? Tem que fazer o cruzamento de todas essas situações. A melhor fresa, a fresa mais apropriada, se é uma fresa ball nose, se é uma fresa cônica. Vamos até rodar uma simulaçãozinha aqui. Vamos supor que eu fosse utilizar uma fresa reta. Deixa eu reiniciar a simulação. Vou fazer o desbaste. Tá? Fiz aqui o desbaste. E agora eu vou colocar aqui, ó. Vou selecionar uma fresa comum mesmo. Uma fresa de 2 milímetros. Óbvio que todas aquelas simulações que eu rodei até agora, por ser uma ball nose,
todos esses cantinhos que existem aqui no modelo, eles vão ficar arredondadinhos, porque eles vão pegar o ângulo ali da ferramenta. Que ela vem até aqui, ela faz o cortezinho arredondado, esse cantinho vai ficar arredondado. Agora eu vou simular com uma ferramenta reta. Essa daqui é uma topo raso de 2 milímetros, ou seja, de 2 cortes paralelos, que embaixo vai ficar quadradinho. Vamos ver aqui, o passe lateral dela está de 0,8. Vamos simular assim. Vamos dar um play. Vendo? Olha o resultado que ela apresentaria. Só que aqui, diferente da Ball Nose, essa daqui ela já deixaria esses cantinhos aqui, ó, mais quadradinho. E aqui, enfim, aqui a gente está falando de um passe um pouco mais largo. Vamos dar uma reduzida no passe dela para ver se ela melhora o resultado. Toda essa questão, eu estou reduzindo o passe lateral, eu estou aumentando ali o tempo de processo de trabalho. Vamos deixar no 0,48 igual foi a Ball Nose. Vamos calcular. Aqui é o que tem de resultado e vamos passar por cima agora. Vendo? Aí deu uma melhoradinha no resultado. Mas, enfim, basicamente é isso. Aí aqui só esses cuidados que você tem que tomar. A questão de... Cara, pode acontecer aqui, não aconteceu, mas durante o processo de modelagem e durante a simulação aqui, você vai, se acontecer isso, já fica essa explicação, que pode acontecer de, por exemplo, na hora de fazer aqui, a gente rodou a simulação, tá certinho, ó, tá rodando dentro do material. Só que pelo processo de modelagem, pode ser que às vezes, mesmo a gente configurando aquilo que eu expliquei aqui, ó, porque às vezes você vai vir por aqui e tipo, você vai ver, não preciso fazer alteração, vou deixar como está. E pode ser que o modelo ele esteja assim, posicionado, às vezes dá um bugzinho, ele está posicionado acima dessa linha. E daí você só vem aqui, ajusta, só para o programa modificar. Não é que está errado, é que ele, por fim, pelo processo ali, às vezes ele não entendeu, posicionou no lugar errado. Por mais que às vezes você está vendo que aparentemente está ok, mas vem aqui, só modifica para ele rodar essa simulação e daí você volta para de fato que precisa. Isso daqui vai ser a situação que na hora que você estiver rodando ali as simulações, você estiver rodando a simulação, e daí você vai ver que tipo aqui, pô, desse lado a fresa não está passando e aqui está fazendo um rebaixo. Mas não é assim que ela deveria se comportar. Daí você tenta fazer isso dali. Tá? É só a questão do erro de posicionamento. Aqui a simulação já rodou de acordo. Aí ali é só um bug de erro da simulação. Mas deixe. Você tem que chegar nesse ponto que sim, a simulação está de acordo com o que tem que acontecer na forma real. Porque sim, pode ser que ele crie o vetor acima da superfície do material desse lado, ou seja, consequentemente ele vai trabalhar no vazio e esse outro ele vai fazer o rebaixo, tá ok? Mas enfim, daí aqui chegaria o resultado. E aproveitando a própria fresa que já está aqui, vamos só separar esse vetor por fora e tal. Esse erro aqui é o erro que, tipo, enfim, eu estou mandando atravessar além do material. Não é um problema quando a sua mesa de sacrifício é de madeira. Que é só para separar a pecinha. Só. Opa! Não, aqui eu cometeria um erro. Vou reiniciar a simulação. Eu selecionei o vetor errado. O vetor externo. Selecionei o vetor da forma aqui. É esse daqui. Isso que é bom. Sempre roda a simulação. E se não se fosse de fato uma pecinha que tal, ali não poderia entrar nos limites dela, aí poderia comprometer. E vamos dar um play. Tá vendo? E aqui também, ó, na hora que eu coloquei para fazer
desbaste, o 3D aqui, eu selecionei aquele mesmo vetor do limite aqui do modelo. Aqui deveria ser um vetor externo, isso aqui. Ele trabalha em toda essa área. E esse daqui também. Vou selecionar esse de fora. Tá? Que foi só aquela questão que eu expliquei. Você pode criar um vetor, trabalhar por fora e tal. Vamos dar o play. E aqui seria o resultado final. Ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Eu sei que é um pouquinho complicado de entender para quem não tenha... Tá vendo pela primeira vez? Até mesmo eu fazer esse processo, eu não tenho conhecimento de tudo que é possível. Eu sei que dá para fazer muita coisa. E vira e mexe, eu tô mexendo aqui. Mas essa daqui é uma situação que, sem recorrer a outros programas, outros processos e coisas do tipo, deu para chegar no resultado que se buscava. Ok? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! Para quem tiver sugestão de vídeos também, deixa nos comentários aí, que eu tô sempre dando uma olhada. Falou!